Eles podem até passar despercebidos, mas está cada vez mais comum nas prateleiras de supermercados encontrar alimentos industrializados que simulam os sabores originais, usando compostos artificiais. É fácil encontrar produtos que, ao invés de serem feitos de chocolate de verdade, trazem apenas indicações de sabor chocolate. Isso significa que o produto não leva o ingrediente original, e sim substâncias que imitam o seu gosto. Essa situação, cada vez mais presente na rotina dos brasileiros, é permitida pela legislação, desde que esteja claramente indicado na embalagem. Basicamente, a legislação fala que o consumidor tem que ter direito, né, e acesso a tudo que está sendo colocado naquele produto. Então, é direito do consumidor ter um rótulo adequado, com todos os componentes e composições ali discriminadas, de forma que ele possa facilmente identificar qual é aquele tipo de produto e quais são os que são utilizados para fazer aquele produto, né? Então, por exemplo, um biscoito, qual o tipo de farinha utilizada, quais são os produtos colocados naquele composto para se ter aquele biscoito que seja de qualquer sabor, né? Principalmente quando se trata de produtos artificiais, né? A gente tem hoje muita questão de sabores, de cheiro. O Procon explica que o consumidor deve estar atento à compra, pois todas as especificações do produto devem conter na embalagem. Isso é quase impossível para o consumidor, né, ler todos os rótulos, saber todos os compostos e componentes de um determinado produto. Mas o básico que a gente pede é que o consumidor leia pelo menos aquilo que está sendo adquirido. Por exemplo, um sabão, né? Às vezes a embalagem é parecida, mas o composto daquele produto é parecido. Então ele tem que ler realmente para saber se é aquilo que ele está adquirindo. Então é muito importante que ele leia. A gente teve um caso bem recente, né, por exemplo, de uma rede fast food que vende um lanche falando que era sabor costelinha, mas o consumidor era induzido a entender que aquele lanche era de costela. Então, a gente tem bastante atenção nisso e qualquer irregularidade, acionar os órgãos competentes. Mas a preocupação vai além das informações na embalagem. Essa mudança na composição também pode impactar a saúde de quem consome. A nutricionista Maria Eduarda explica o que evitar e como ler os rótulos de forma mais consciente. Sempre ficar de olho na lista de ingredientes. Menos é mais. Fuja daqueles nomes, né? Glutamato, açúcar invertido, que vai ser nada mais mesmo do que açúcar, sódio, né? E alguns aditivos alimentares. Então, sempre dá preferência para a lista de ingredientes que for menor, né? E aí também nessa lista de ingredientes menor, ficar de olho na forma que tá. O primeiro ingrediente sempre é o que vai ter em maior quantidade naquele produto. E os demais consecutivamente. Então, por exemplo, no caso do extrato de tomate, o primeiro ingrediente tem que ser o tomate, de preferência só o tomate, né? Mas alguns vai estar lá primeiro ingrediente, amido modificado, depois o tomate, sal e açúcar. Então, assim, fugir desse. Quanto menor a lista, melhor. E sempre olhar qual que é o primeiro ingrediente. Os novos rótulos com os produtos que muitas vezes não utilizam alimentos específicos na composição devem ser motivos de atenção para os consumidores. Então, por exemplo, no caso do leite em pó, a gente olha, parece que todos são iguais, mas tem lá o composto lácteo, que o primeiro ingrediente dele vai ser o quê? O amido, o açúcar, né? O caso de bolachas recheadas também, né? Que antes era com chocolate, hoje é só sabor chocolate, não tem ali o cacau, que seria a matéria-prima principal, por exemplo. Então, sempre evitar, porque esses alimentos vai ter um excesso de aditivo, né? E açúcar para ficar mais palatável, e aí é o que vai acarretar depois em futuras doenças, no caso do diabetes, né? Uma hipertensão pelo excesso de sódio, que também traz o alimento mais atrativo, mais palatável, então sempre evitar esses alimentos. Mas, sem dúvidas, a melhor opção de produtos para consumir são aqueles que não são processados. Eu sempre costumo falar para os pacientes, né? Desembale menos e descasque mais. Por quê? A gente tem que usar como base os alimentos naturais, né? O que são os alimentos naturais? São os alimentos do jeito que a natureza fornece para a gente, né? Sendo eles fruta, legumes, os vegetais de forma geral. Ovos, carne, peixes, né? Depois a gente tem os minimamente processados. O que são eles? São aqueles produtos que passam pelo processo mínimo mesmo, né? Que são a moagem ou a secagem, sendo o arroz, o feijão, né? Aveia, as nozes, castanhas,
né? Às vezes pasteurização, no caso do leite. E se a dica é sair dos industrializados, uma alternativa que tem ganhado espaço são os produtos artesanais. Para ele, até o processo de produção é diferente, o que garante uma boa experiência para o consumidor. Bom, a gente aqui tem um compromisso muito grande com a qualidade, então a gente sempre prioriza trazer os ingredientes naturais e não temos conservantes nem aditivos químicos nos nossos produtos, o que nos traz um sabor e textura mais leves e saborosos. Porque aqui na confeitaria a gente faz uma produção mais reduzida, sempre escolhendo ingredientes mais frescos. E nos produtos industrializados, normalmente são uma larga escala, uma produção grande, e com aditivos de conservantes e aditivos químicos. Produtos artesanais são produtos feitos com muito carinho, é muito sentimento envolvido na comida. Quem cozinha sabe, né? Então, assim, sempre opte por uma opção artesanal do que uma opção industrializada.